Ana Laura, faça a leitura aí para mim, por gentileza, amiguinha. Consegue? Consigo, senhor. Por favor. Tá. Em um programa de televisão, um candidato deve responder a 20 perguntas. A cada pergunta correspondida corretamente, o candidato ganha R$ 500 e perde R$ 300 por pergunta não respondida ou respondida incorretamente. Se o candidato ganha 7.600, o número de perguntas que acertou é. Ok, então esse exercício ele fala o seguinte, ó. Ele fala que se ele responder as questões correta, calma aí. Ele fala que a cada questão respondida correta, ele ganha quantos? Correta. Quantos que ele vai 500. ganhar? Hã? 500. R$ 500. Isso. Correto, ele ganha R$ 500. Do total de pergunta, tá? Correto, ele ganha 500. E incorreto? 300. Perde 300. Ele perde, né? Então aqui ele ganha. E aqui ele perde 300. Ok? Aí ele fala assim, ó. As questões corretas mais as incorretas, ele ganhou quantos? As questões corretas mais incorretas, quantos que ele ganhou? Se o candidato ganhou, quantos? 7.600. 7.600. Então, o que que acontece? Ele responde. Eu sei o total de questões corretas que ele respondeu? Sim ou não? Não. 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 Então, vou chamar de X. São as perguntas corretas. Certo? Eu não sei. Então, mas eu sei que. Qual foi o total de questões, de perguntas? 20. Total de 20. perguntas é equivalente a 20. Então eu sei o quê? Que corretas mais incorretas é igual a quantos? 20. Certo? Correta mais incorreta é igual a 20 questões. Tudo bem? Se eu falei para vocês que o total de perguntas corretas é X, incorretas vai ser quantos? O que nós vamos fazer para saber quantas questões incorretas eu tenho? Se a correta é X, o que eu vou fazer aqui? Ó? X mais as questões incorretas é igual a 20. Então, incorreta vai ficar como? 20 menos X. Ficou claro para vocês? Sim. Isolei Sim. X. Sim. Então, questões corretas é X. E incorretas é quantos? Incorretas é 20 menos X, não é? Então vai ficar assim, ó. As questões corretas mais as questões incorretas, isso daqui é equivalente a 7.600, não é? Quem que é corretas? Vale X, tá? E as incorretas? 20
menos x é igual a 7.600, ok? Então, seria isso daqui, ó, x mais 20 menos x é igual a 7.600. Só que o que acontece? Ó, nós temos que tomar cuidado que isso daqui, ó, que a correta, ele ganha 500. E a incorreta? Ele perde. Se ele ganha, é o quê? Mais. Se ele perde, é o quê? Menos. Ficou claro? Então, agora nós vamos aqui, ó. Então, quando ele responde correto, ele vai ganhar quantos? 500, não é? Então, eu vou fazer 500 vezes quem? X. Porque ele ganhou, não foi? Então, é mais 500 vezes x. E na incorreto, vai ser mais ou vai ser menos? Menos. Por quê? Ele perde. Menos quem? 300 vezes quem? 20 menos x. 20 menos x. menos x. Isso aqui tem que ser equivalente a quanto? 7.600. Pronto. Entendeu? Ok? Aí agora o que eu faço? Só resolver a situação aqui. Aplica a distributiva aqui, ó. Certo? Então vai ficar 500 vezes x. 500x. Menos com mais. Menos 300 vezes 20. 6.000. Menos com menos. Mais 300 vezes x. 300x. Copio 7.600. Aí agora eu agrupo número com número. Letra com letra. Pego esses menos 6.000. Jogo para o outro lado da igualdade. Então, 500x mais 300 dá quantos? 800. 7.600. Se era menos 6.000, do outro lado ele vai ficar o quê? Oi? Diga. 800x mais 13.600. O 800 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Dividindo. Simplifica esse zero com esse zero, esse com esse. 136 dividido por 8, isso daqui é equivalente a 17. Ou seja, 17 perguntas corretas. Ok? Letra Ok. D. Tudo bem? Ficou claro? Sim. Exercício 5. Gabriela, faça a leitura para mim, por gentileza. Tá me ouvindo, Gabriela? É Gabriela, eu? Você, amiga?
Isso aí. Não sei, porque tem um monte na sala. Oi? É que tem um monte na sala. Ah, não, mas eu escolhi você agora. Você pode fazer a leitura, por gentileza? Posso. É do 5, né? É. Está na tela aí. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa. E seria dividido entre elas. Que custa... Cotas. Calma que... Em cotas iguais. Verifique-se ao final que 10 pessoas haviam desistido de participar da festa, em que cada participante deveria contribuir com mais de 6,40, pois o valor total da festa não seria Alterado. alterado. É que a imagem está ruim. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada ao acerto final para cada uma das pessoas participantes? Então, o que acontece nesse exercício? Ele fala o seguinte, que ele teve um total de 50 pessoas no início. 50 pessoas. E essas pessoas eram o quê? Eram todas pagantes, certo? E cada um pagava uma cota. Cada um tinha sua cota. E a cota era igual entre elas, certo? Aí o que acontece? No final, 10 pessoas desistiram. Então, se 10 pessoas desistiram, o que acontece? Eu tinha 50, se 10 pessoas desistiram, então quantos pagantes eu vou ter? 40 pagantes. E automaticamente, quando eles desistem, vai incidir aqui em cima o valor, ó. Então, de 6,40. Incide esse valor de 6,40 aqui, ó. Aí o que acontece? X é a cota de cada pessoa. É a cota de cada pessoa, tá? Em reais. Então, no início seria, se fosse todo mundo, se estivesse pagando corretamente, no início seria 50 vezes quem? Vezes a cota. Ok? Então, de início, se tivesse todos os pagantes, era 50 vezes a cota. Só que o que acontece? Acontece que essas 50 pessoas que tinham no início, eles vão pagar a cota. Ai. Eles vão pagar a cota, então 50 pessoas, eles pagam a cota. Só que o que acontece? Não incidiu 6,40 por pessoa? Então, nós vamos tirar os 6,40. Certo? Que ele fala assim, ó. Verificou-se que no final 10 pessoas haviam desistido de participar da festa e que cada participante deveria contribuir com mais 6,40. Então, se eles pagavam um total fechado, cheio, que era X, que a gente não sabe, agora incidiu o preço de 6,40. Ó. Por isso que nós vamos tirar do total que eles pagavam menos 6,40, certo? Isso daqui tem que ser igual a quem? Igual. Qual que vai ser o total de pessoas que vão pagar no final agora? Quantos pagantes nós vamos ter no final? 40. 40. Só que esses 40 agora eles vão pagar em cima de quem? Das cotas De X. de X. Certo? A expressãozinha vai ser equivalente a essa daqui. Tudo bem? Aí nós temos uma expressão, uma funçãozinha básica. Aplica a distributiva aqui, ó. Esse vezes esse. E esse vezes esse.
Aí vai ficar 50 vezes x, 50x, mais com menos, menos. 50 vezes 6,40, isso é equivalente a 320, certo? Igual a 40x. Tudo bem? Agora, nós vamos isolar o x, então eu vou pegar esse 40x e jogar para o outro lado da igualdade. E pego esse menos 320 e passo para o outro lado da igualdade, para isolar o x. Ficou claro? Se 40 era positivo, do outro lado ele fica negativo. Coloco o sinalzinho de igual. Se era menos 320, do outro lado ele fica o quê? Mais 320. 50 menos 40, isso daqui dá 10x, igual a 320. O 10 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Simplifico esse zero com esse zero. 32 dividido por 1 é igual a quantos? 32. 32. Que é o número, é a cota por pessoas em reais. Então, nesse caso, letra D. Ok? Dúvidas? Ok? Ok. Esse exercício também dava para fazer por tentativa, viu? Só que como nós estamos trabalhando com função, então a gente vai trabalhar todos os exercícios com função. Mas fiz por tentativa. Tudo bem, sem problema. Porque o conceito nosso era trabalhar por função. Nada impede de você. Ah, mas eu fiz, principalmente isso aqui, eu vi que teve muita gente que fez por tentativa. Vamos lá, Guilherme. Meu amigo, faça a leitura aí para mim, por gentileza. Como resultado do aquecimento da Terra, algumas geleiras estão derretendo. 12 anos depois do desaparecimento das geleiras, pequenas plantas chamadas líquens começaram a crescer nas pedras. Cada líquen cresce de forma mais ou menos circular. A relação entre o diâmetro desse círculo e a idade do líquen pode ser calculada aproximadamente pela fórmula. É a fórmula aí, né? Isso. Nessa fórmula, D representa o diâmetro do líquen em milímetros e T representa o número de anos passados depois do desaparecimento das geleiras. O número de anos após o desaparecimento das geleiras para que o diâmetro do líquen seja 35 milímetros é. Ok, então ele faz uma experiência aí, tá, do líquen, e o que acontece? Ele fala que essa é a relação do diâmetro do círculo e a idade do líquen. Só que para isso acontecer, o que tem que acontecer com essa fórmula aqui, para que isso satisfaz as condições? O tempo tem que ser maior ou igual a 12. Ou seja, esse valor aqui de T tem que ser maior ou igual a 12. Porque se for igual a 12, isso daqui dá 0. Isso aqui vai dar 12 e vai dar 0. Então, o meu diâmetro vai ser igual a 0. Não existe. Tá? Se for menor que 12, eu vou ter uma raiz negativa. Não existe raiz negativa. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, para satisfazer essa condição que ele fala, o meu tempo aqui sempre vai ter que ser maior ou igual a 12. Se for menor, não vai satisfazer essa condição do experimento que ele fez aí. Entendeu? Aí ele vem e fala assim para nós, ó.
Foi dada a fórmula para satisfazer essa condição, só que qual que é o número de anos após o desaparecimento das geleiras para que o diâmetro do líquen seja igual a quantos? 35 milímetros. Então, quem que é esse 35 milímetros? É o nosso... O D. O D. É o D. 35 milímetros, ele disse. Então, no lugar do D, o que eu faço? A substituição. 35 igual a 7, que multiplica a raiz, certo? De T menos 12. Tudo bem? Aí eu preciso resolver essa expressão aí. Como que eu resolvo essa expressão? Aqui, o que Você acontece? passa do 7 para dividir. Isso. Vamos supor, se eu tivesse isso, ó, um exemplo, T menos 12, se eu tivesse isso, eu ia aplicar a distributiva, ok? Só que aqui é uma raiz, e eu não consigo aplicar a distributiva dentro da raiz. Isso daqui não acontece, não, certo? Eu não consigo aplicar a distributiva dentro da raiz. Então, eu tenho que pegar esse 7 aqui, ó. Então, essa raiz é como se fosse um número qualquer, e eu não consigo aplicar a distributiva. Então, eu pego esse 7, se ele está multiplicando essa raiz, tira ele desse lado e joga para lá. Mas ele vai passar o quê? Se ele está multiplicando, desse lado ele passa Dividindo. dividindo. 35 dividido por 7, 5. T menos 12, ok? Aí o que acontece neste caso aqui? Eu preciso isolar eu preciso extrair a raiz. Como que eu faço para eu extrair a raiz? Passa para o outro lado em forma de potência. Passa do outro lado e vira potência. Não, você pode levar os dois à potência, não pode ficar, tipo, vai ficar 25, e daí o T menos 12 você vai tirar da raiz. Isso, os dois, está correto. Por quê? Quando nós temos isso daqui, ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Preciso isolar o x, né? Aí fica assim, ó, x ao quadrado igual, se é menos 4 do outro lado, ele fica positivo. Esse 2 é uma potência. Eu tenho que tirar esse 2 daqui e isolar o x. Como que eu tiro ele? O inverso da potenciação, quem que é? É a radiciação. Então, esse 2, ele vem aqui, ó. Entendeu? Quando eu não coloco nada, automaticamente é 2. Mas esse 2, ele vem aqui dentro da raiz, do índice. Tá? Então, o inverso da potenciação é a radiciação. E nesse caso, raiz quadrada de 4 é 2. Eu resolvi meu problema aqui, só que aqui ele está dentro da raiz, dentro do radical. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Tá? A gente eleva ambos os membros ao quadrado. E 5 vezes 5, 25. Quando eu elevo ao quadrado, ó, esse 2, ele simplifica com esse 2 que está dentro da raiz. Ó. O índice aqui é 2, não aparece, mas é 2. Eu já falei para vocês aqui. Ó. É 2 aqui, não aparece, mas é 2. Ficou claro para todo mundo? Sim. Sim. Menos 12, então vai ficar 25 mais 12, porque aqui ele era menos, joguei do outro lado, ficou negativo. 25 mais 12, T igual a 37. Tudo bem? Sim. Ô, senhor, por que você resolveu esses exercícios de novo? A gente já tinha resolvido eles? Já. Certeza? Absoluta. Eu perguntei, Tanto que na aula... ninguém falou nada. Ah, eu entrei agora na chamada. Tipo, agora há pouco, assim. Que minha net já tinha caído. Também entrei agora há pouco. Então, eu perguntei, ninguém falou nada. Falei, então vamos resolver. Apesar que eu procurei ele aqui, eu não encontrei. Entendi. Ok, ficou claro para todos? Então, essa Sim. apostila aqui a gente já finalizou. Certo? Sim. Oi? Vamos para o exercício, apostila 2. Na apostila 2 nós resolvemos tudo? Ou não?
que eu procurei aqui, ó, o dia que a gente resolveu. Mas não estava aqui, ó, só estava o... que foi essa aula aqui, ó. Do dia 12, ó. A gente resolveu até o 3, ó. Tá vendo? 1, 2 e 3. Entendi. Não tinha resolvido o restante. Foi até o 3 que a gente resolveu. Entendi. Certo? É o Vitor que tá falando? Quem que é? Lucas. Lucas. Olha lá, e depois a gente já pulou para esses exercícios de sistema, ó. Tá vendo? Então, na verdade, nós não tínhamos resolvido, ó. Igual aqui do sistema, que é a segunda apostila, ó. Tá aqui, então eu resolvi esse terceiro exercício aqui, tá vendo? Agora, daqui para baixo eu já não resolvi. Entendeu? Entendi. Então, eu já vou resolver esse primeiro exercício, resolver esses exercícios aqui até os 5, se der tempo. E já vou depois passar uma atividade para vocês, de sistema. Apostila 3 nós ainda não vimos, não começamos, então já vou desligar ela daqui. Vou resolver isso daqui, ok? Exercício 1, exercício 2. Então, para quem não sabe sistema, fiquem atentos, tá? Ah, não entendi nada. Gente, tem a aula gravada lá, tá? O início, eu passei aquela lista de exercícios para vocês fazerem o sistema. Eu resolvi esse exercício, esse e esse daqui, certo? Mas também peguei uma lista de exercício e nós fizemos alguns exercícios lá na aula passada e as aulas estão gravadas lá. Então, quem realmente não entendeu, precisa voltar na aula lá para poder assimilar alguma coisa. Ok? Ok. Ok. Porque eu expliquei lá tanto pelo método da substituição e pelo método da adição, né? Aí cada um verifica o método que convém. Eu não posso falar assim para você, ó, você vai fazer pelo da substituição que é melhor. Às vezes o cara quer fazer pelo método da adição, o valor vai ser o mesmo. Então vamos lá. Então eu tenho o sistema aí. 2x menos y igual a 1. 3x mais 2y igual a 5. Neste caso, o que convém eu fazer? Método da adição ou método da substituição? Adição. Adição, quem falou? Lucas? Guilherme. Guilherme, pelo método da adição. Por que, Guilherme? Porque você faz o vezes 2 menos y, aí vai ficar menos 2y e mais 2y embaixo, e você já corta. Isso, porque se você multiplicar aqui por menos 2... Fica mais, então Não, tem... não, menos 2 não. Se você multiplicar aqui por 2... Fica menos... Aqui vai dar menos 2y. Quando você somar, o y, ele vai sumir, né? Uhum, então corta. Isso, então eu tenho que aplicar distributivo em todos os termos, certo? Aplica distributivo em todos os termos. Vai ficar 2 vezes 2, 4x. Aqui vai ficar menos 2 vezes y, 2y, igual 2 vezes 1, 2. E a de baixo eu não faço nada. Por quê? Porque quando eu somar, vai zerar o y. Vou trabalhar apenas com uma variável. Ok? Então, eu vou somar aqui 4x mais 3x, isso aqui é equivalente a 7x. 2y menos 2y, isso daqui dá quantos? Dá 0. Ok?
Vai sumir. E 5 mais 2, 7. Se o 7 está multiplicando, vai passar dividindo. 7 dividido por 7, x igual a 1. Ok? Se eu encontrei o valor de x, aí agora eu vou lá em cima e encontro o valor de y. Qualquer uma das equações, tá? Vou pegar de baixo porque o meu y está positivo aqui. Tem necessidade depois de ficar multiplicando por menos 1. Ah, mas peguei de cima, não tem problema. Tá? Então é 3 vezes x. O meu x eu encontrei que vale quantos? 1. Então vai ficar 3 vezes 1, não é? Mais 2y igual a 5. Fiz a substituição porque eu encontrei o valor de x. 3 vezes 1 é 3. Mais 2y igual a 5. 2y igual o que eu já tenho. Se é positivo, do outro lado ele fica o quê? Negativo. 5 menos 3, 2. 2 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. 2 dividido por 2. 1. Pronto. Então, minha solução, nesse caso, sempre minha solução vai ser x depois o y. 1 e 1. Ok? Tudo bem? Ok. Helena, faz uma gentileza. Faça a leitura aí para mim. Como a companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados em média 150 carros por ano. O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. E as marcas X e Y juntas corresponde por cerca de 60% dos carros roubados. O número esperado de carros roubados da marca Y é? Fez esse exercício, Helena? Oi? Você... Não. Nós não fizemos esse exercício ainda, né? Não. Tá, então vamos entender o exercício. Então, nós vamos pegar o que o exercício nos fornece, tá? Então, carros roubados em médias é equivalente a quantos? Roubados em média. 150 por ano. Em média, equivalente a 150 carros por ano. Aí ele fala o seguinte, que o número de carros roubados da marca X, então X é equivalente a quantos? É igual a quantos? O dobro 2y. do Dobro de y. o dobro da marca de Y. Então, o que é o dobro? 2y. Ficou claro isso daqui para vocês? Sim. Sim. Essa é uma situação que ele fala. A priori ele falou isso. Aí ele fala assim, ó. E a marca X e Y juntas? O que é X e Y juntos? X mais y. X mais Y. X mais Y, aí ele fala, correspondem ou respondem. Isso daqui significa o quê? Igual. É igual a quem? 60%, que seria 90. 60% de quem? De 150. Dos carros 90. roubados. Dos carros roubados. E quem são os carros roubados?
150. Então, o que nós vamos fazer nesse caso aqui? Nós vamos pegar 60% de quem? De 150 para saber. 60% de 150. Simplifico esse com esse com esse aqui. 6 vezes 15 dá quantos? Quantos que dá 6 vezes 15? 90? 90. Pronto, então nós vamos ter isso daqui de sistema, ó. X é igual a 2y. X mais y é igual a quantos? 90, né? Porque é 60% de quem? Dos carros roubados. Nós fizemos aqui, ó. Aqui em cima. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Sim. Sim. Agora o que nós vamos fazer? Eu sei que o meu x é igual a 2y, na equação de baixo, o que eu faço? No lugar do x, quem que eu coloco? Quem que eu coloco? 2y. Pronto, faço a 2y. substituição, olha lá. 2y mais quem? Y é igual a 90. Estou trabalhando com apenas uma variável, ó. 2y mais y, 3y, igual a 90. O y, 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Meu y vale quantos? 30. 30. Pronto. Se o meu y vale 30, quantos que vale o meu x? 2 vezes y. Quem que é y? 30. 2 vezes 30. 60. Pronto, acabou o exercício. Ou seja, o número de carros roubados da marca Y durante um ano é quantos? 60. Não, marca Y. Ah, tá. 30. 30. Então, qual que é a alternativa aí? Letra B. 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 Ficou claro? Difícil esse exercício? Não. Então, é sistema. É sisteminha. Nós já vimos sistema na aula passada. Vocês já trabalharam com um monte de sistema aí. Vamos ver o exercício 3. Exercício 3 vai ser o Carlos. Faz favor, Carlos. Essa leitura aí pra mim. Falar nisso, você entregou, Carlos? As atividades? Não. Ah, você tá de Não, brincadeira, sinto meu irmão. Vai ficar sem nota, hein? É. E com falta ainda. Numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de 2 lápis um estojo é R$10. O preço do estojo é R$5, mais barato que o preço de 3 lápis. A soma dos preços de aquisição de um estojo e de um lápis é? E aí, vamos. Esse exercício, nós vamos pegar o que nós temos, tá? Vamos fazer por parte, olha lá. A soma de quem? Dos preços da aquisição de 2 lápis e um estojo. Então, posso chamar de x e y, x é lápis, y é estojo, ou posso deixar L e E, tanto faz. A variável não vai interferir em nada, tá? Então, vamos falar, ó. A soma, se é soma é o quê? Adição, não é? 2 lápis, então, 2 lápis mais quem? Um estojo é igual a quantos? A 10. R$10. E depois, qual que é o outro conceito que ele dá? O preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis. E pode colocar aqui, estojo é igual a 3L menos 5.
Então aqui vai ficar o quê? 3L menos 3Ls menos 5 é igual o estojo. Seria E. menos o estojo, é a diferença que ele fala, tá? Certo? É a diferença. Ele fala que 3 lápis, ó, o preço de 3 lápis, o preço do estojo é R$5 mais barato. Então quer dizer o quê? Que você pegar 3 estojo, 3 lápis menos um estojo, essa é a diferença. Tá? Então Não, senhor. a diferença é negativo. Tá? E se eu pegar 3 lápis menos um estojo, eu tenho uma diferença de R$5, não é? Não, mas então você não pode fazer assim. 3Ls 3L menos 5 é igual ao estojo. é igual a estojo. Tudo bem, sem problema. Aí você vai pegar o 3L, certo? Vai pegar o estojo, vai jogar para cá. E vai pegar o 5 e jogar para lá, dá na mesma. Sim, sim. É que já fica na forma. Esqueci o nome. Mais conceitual. Sim. Todo Eu mundo fiz assim. entendeu? Todo mundo entendeu? Então vai ficar assim, ó. 2L. Esse 1E eu só vou colocar o E, tá? É igual a 10. E a minha segunda situação. 3L menos o E é igual a quanto? 5. Pronto. Tem um sistema. Preciso fazer alguma coisa aqui? Não, porque quando eu fizer a adição, o que vai fazer? Isso daqui já vou eliminar, ó. Certo? Vou eliminar isso daqui. Então, 2L mais 5L dá quanto? Mais 3L, 5L. 10 mais 5, 15. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 15 dividido por 5, 3. 3. Copio e faço quem? A substituição. Certo? 2 vezes 3 mais E é igual a 10. 2 vezes 3, 6. Mais E igual a 10. Se o 6 está somando, do outro lado ele vai passar subtraindo. 10 menos 6, 4. Então, o que ele fala? Só que ele pede o seguinte. Ele fala assim, ó, a soma dos preços de aquisição de um estojo e um lápis. Ou seja, então se eu pegar uma aquisição de estojo mais lápis, isso aqui é equivalente a quantos? É o que ele pede na resposta. 7. Então, estojo é equivalente a 4 e lápis é equivalente a 3. 4 mais 3, 7. Então, ele vai pagar R$7 se ele comprar um lápis e um estojo. Alternativa D. Ficou claro? Tudo bem? Pedro, tá aí? Tô. E o Lucas? Também. Ok, faça a leitura aí para mim, ô Pedro, por gentileza. As idades de um pai e de seu filho somam hoje 30 anos. Daqui a 12 anos, a idade do pai será o dobro da do filho. A idade do pai é hoje A6, B18, C24, D30 e E36. Ok, então, se eu não sei a idade do pai, vou chamar de X.
Y vai ser o filho, ok? Tudo bem? Aí ele fala o seguinte: as idades de um pai e de seu filho somam-se hoje quantos? 30. Então, se eu somar a idade do meu pai e do filho, equivalente a 30. Certo? Aí ele fala assim, ó. Daqui a 12 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Então, o que acontece nesse caso aqui? 12 anos, então, se o pai, um exemplo, eu não sei a idade dele, mas ele tem X hoje. Daqui a 12 anos é menos 12 ou é mais 12? Mais 12. Mais 12. Mais Então, 12. a idade dele hoje, mais 12 anos, é equivalente a quantos? O dobro é equivalente à idade do pai. Ó, daqui a 12 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Então, Vai ser igual a 2y. Não, igual A 2y. Só que o que acontece? O filho também, o pai é daqui a 12 anos. O filho vai aumentar 12 anos e o filho não vai aumentar 12 anos, ele vai estagnar? Verdade. Entendeu? Então é a idade do filho mais quantos? X Mais 12. Entendeu Mais ou 12. não? Sim. Porque tá falando daqui a 12 anos. Daqui a 12 anos, se o filho tem 5 anos, daqui a 12 anos ele vai ter 17. Entendeu? Porque se o pai tinha 30 mais 12, 42. O filho não vai ficar parado no tempo. Todo mundo entendeu isso, sim ou não? Sim. Por que ficou Sim. Y mais 12? O 2 é porque é o dobro dele daqui a 12, do filho a 12 anos também, tá? Aí isso daqui eu aplico a distributiva aqui, certo? E aplica a distributiva aqui. Então, na verdade, isso daqui vai ficar... Vou resolver só de baixo primeiro, tá? Para depois eu agrupar com a de cima. 12y mais 24. Vou pegar o y, jogar para o outro lado da igualdade, para deixar meu sistema coerente, tá? Esse mais 12. Esse mais 12 aqui, jogo para o outro lado da igualdade. Resolver minha situação. Vai ficar x, se era positivo, do outro lado ele fica negativo. 24, se era mais 12 desse lado, ele fica menos 12. Então, na verdade, meu sisteminha vai ficar assim, ó, 2y igual a 24 menos 12, 12, ok? Então, x mais y igual a 30 é igual a quem? X menos 2y igual a 12. Ficou claro para todo mundo? Que eu fiz ou não? Sim. Aí eu faço pelo método da adição ou substituição. O que convém para mim neste caso? Zerar quem? O x ou o y? O y, né? Porque aqui ele está positivo e aqui ele está negativo. Só que aqui é 2 e aqui é 1. Então, para eu zerar esse y, aqui na frente tem que ficar quem? Né? O 2. Então, tem que multiplicar toda a expressão por 2. Ok? Multiplico por 2. Então vai ficar 2x mais 2y igual a 60. A de baixo eu copio do jeito que ela se encontra. Somo. Quando eu somar, esse 2 vai cancelar. Certo? 2x mais x, 3x. 60 mais 12, 72. X é igual a 72 dividido por 3. 72 dividido por 3, 24. 24. Ok?
Pronto. Encontrei a idade do pai. Ele pede a idade do pai só, né? A idade do pai é hoje. Então, hoje o pai, que é X, é equivalente a quantos? 24 anos. 24, tá? Se eu quiser encontrar a idade do filho, eu venho aqui, faço a substituição, tá? Então, se o pai tem 24, vai ficar 30 menos 24. Então, na verdade, o filho tem 6 anos. Só como ele pede a idade do pai hoje, então, para nós é letra C. C. Ok? Ok. Heloísa, por gentileza, amiga. Sim. O professor João tem R$ 275 em notas de R$ 5 e R$ 10. Se o número total de cédulas dá... É 40, né? Se o número total de cédulas é 40, a diferença entre o número de notas de R$ 5 e R$ 10 é... Então vamos lá. Eu não sei o total de notas, certo? Então eu vou chamar de X. Nós vamos chamar de X número de notas de 5. Então X vai ser as notas de 5. E Y as notas de R$ 10, ok? Aí ele fala o seguinte: se o número total de cédulas é 40, quais são as cédulas que eu tenho? X, Y, não é? Que são as notas. É... Então, X mais Y é igual a quantos? 40. A 40. Isso. Aí ele fala assim, ó. A diferença entre o número de notas de R$ 5 e R$ 10 é... O professor ele tem quantos no total? 275. E quando ele fala diferença, quer dizer o quê? A diferença é mais ou menos? É menos. Menos. Então, a diferença das notas de 5 em relação às notas de R$ 10, certo? É o que ele fala aí, ó. É equivalente... Ah, não. Na verdade, ele quer saber o quê? A diferença. Então, eu preciso encontrar quantas notas de R$ 5 eu tenho e quantas notas de R$ 10 eu tenho. Depois, no final eu encontro essa diferença. Tá? Então, primeiro eu encontro o valor de X e o valor de Y. Depois, no final, eu vou encontrar a diferença das notas. Então, eu sei que o professor ele tem um total de quantas notas? Ele tem um total de quantos reais no bolso? 275. Mas nos R$ 275 ele tem nota de 5 e notas de
10. 10. Então, o que nós vamos fazer? 5 de x mais quem? 10 de y. Mais 10 de É igual a quantos? a 275. 275. Ok? Aí agora, nós vamos resolver esse sistema aqui. Vamos lá? Vou dar um tempo para vocês. 5 minutinhos, hein? Que a aula já está terminando. Então façam aí, por favor. Cada um fazendo o seu. Eu vou pedir para falar aí. Já fez? Quantos que deu? Vou ter que escolher alguém para fazer? Emily? Vamos lá, Emily. Oi, professor, tô fazendo agora. Tá fazendo, Danilo? Sim, senhor. Professor, tem uma pergunta. Oi. Por exemplo, se eu quero deixar o y negativo, que nem eu preciso de, para zerar o y, eu preciso de 10y negativos, certo? Isso. Eu posso multiplicar por números altos, tipo, multiplicar por menos 10, não tem problema? Pode, porque menos 10 toda a expressão, tá? Porque aí o y vai ficar menos 10 lá em cima, aí você vai zerar, vai trabalhar só com o x. Ah, tá bom. Professor, Oi. Quem tá eu falando? já resolvi aqui. Carlos. Carlos. Isso. Na minha deu a diferença de 15 notas. Diferença de 15. Isso. Eu fiz por meio de tentativa. Não resolveu a expressão? Sim, por causa que eu fui fazendo por lógica, porque se você fosse fazer
Calma aí, deixa eu olhar aqui. Porque se você fosse fazer 8 vezes 10, por exemplo, já não ia dar certo. Então, o que que eu fui fazendo? Os números maiores, fui fazendo vezes 5. Do número entre 0 e 40. Então, o que que eu fiz? 5 vezes 25, deu 125. Depois eu fiz 10 vezes 15, deu 150. Depois eu somei. Ô, senhor, a minha diferença deu de 10. A minha 10. deu de 15 também. Eu fiz por expressão. Eu fiz 15. por expressão, deu 10 a minha diferença, porque 10. ficou A 25 e B 15. Quer A dizer, minha deu 10 também, professor. aqueles A acreditam minha que é, A também. minha também deu 10. Ana acredito que Laura é deu 10. 10. Bruna deu quanto, Bruna? Quantos que deu o seu, Bruna? Oi, senhor. Tudo bem, amiga? Quantos que deu o seu? A diferença? 5? Não 5? consegui fazer, professor. Oi? Não consegui fazer. Como não conseguiu fazer, amiga? Ô, professor, contar um negócio pro senhor. Em aula, o senhor dá esse tempo para resolver, eu fico analisando todas as outras questões para tentar resolver essa. Pra eu saber o que que eu fiz nas outras. Eu não consegui fazer, professor. Eu não consegui fazer. Entendi. Mas alguém não conseguiu fazer? Helena, Gabriel, Heloísa. Eu consegui. Helena Eu conseguiu. consegui, senhor. Carla, Lucas, Pedro. eu consegui, Eu senhor. Eu consegui até falei mais que ou deu menos, 10. senhor. Também consegui. O meu foi o único diferente, o meu deu 15. Não, foi o seu e do Carlos que deu 15. Ah, é verdade. Ó, É que o cara meu foi por deu tentativa. 15, só que depois eu tirei. Tipo assim, É, 15 aí vai o dar X valor deu de 25. Y, que é a nota de 10 reais. 15 vai dar É, valor de Y, que é a nota de 10 reais. Aí eu depois eu fiz. tirei e deu 10. Isso, então Sim, vamos eu lá. fiz um menos o outro, deu 10, que é a Então diferença. aqui nesse caso, o que vai acontecer? Eu já multipliquei por menos 10 lá, tá? Então isso daqui, consequentemente, ele vai zerar. Aí vai ficar menos 10 mais 5, isso daqui dá menos 5x. Devo 400. E tenho 275. Vou ficar devendo quantos? 125, ok? 125. Aí, ambos os membros estão negativos, o que nós temos que fazer? Não pode trabalhar com a variável negativa, multiplica ambos os lados por menos 1. Só para variável ficar positiva. Então aqui ele vai ficar positivo e aqui ele vai ficar positivo. Por que ele vai ficar positivo? Porque nós vamos fazer o jogo do sinal, né? Aplicar a distributiva aqui, ó. Menos com menos, mais, e menos com menos, mais lá embaixo, ok? Se o 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 125 dividido por 5, isso dá 25. 25. Pronto. Aí agora eu venho em uma expressão aqui, vou vir na de cima, que é mais fácil. X mais Y igual a 40. Eu sei que o meu x é 25, faço a substituição. Então y vai ficar igual a 40. Se o 25 é positivo, do outro lado ele fica negativo. 40 menos 25, 15. Pronto. Encontrei o valor de notas de 5 reais e notas de 10. Ele não falou a diferença? Está aqui em cima. O que é a diferença? É eu pegar o x, que é o 25, menos quem? O y. Quem que é o y? 15. E qual que é a diferença aqui? 15. 10. É 10. Então, alternativa, letra C. Letra D. C. Falei errado. Dúvidas? Difícil um exercício desse? Não, mas pode confundir, mas difícil não é. A única coisa que é um pouco mais difícil é para montar só a conta, mas tirando isso. Ficou claro? Sim.
Então vamos lá, vamos ver aqui. Então vocês viram que prolongou o prazo aí, quem entregou, apesar que as tarefas já estavam corrigidas, a nota não vai ser a mesma, tá? Desse que foi prolongado o prazo aí. Teve gente que entregou depois que eu já tinha corrigido. Então quem entregou antes da correção vai ter uma nota. Quem entregou depois da correção, que era só copiar o exercício e mandar aqui na tarefa, vai ter uma nota mínimo, tá? Agora, aqui o sistema, isso daqui era para ser entregue hoje. Vamos lá. Cassiane visualizou e não entregou. Cassiane está na sala? Não, né? Amanda, mesmo procedimento. Ana Gomes também visualizou e não entregou. Maria Guarizo, Mariana Jesus. Já, a Maria e a Mariana já entraram na sala? Na plataforma aí, com vocês, na reunião? Sim, a Guarizo sim. Eu vi ela poucas vezes. Então, Não, a Guarizo entrou bastante vezes, a Guarizo. Então, tem que correr atrás. Vocês já sabem que toda semana eu passo uma atividade aí para vocês, pelo menos, não passo faz 1, 2, 3 exercícios, no máximo 5 exercícios. Não deixo um monte de tarefa para vocês para resolver em uma semana, 2, 3 exercícios, no máximo até 5. E tem gente que não faz nada, ó. Pedro, cadê o Pedro? Pedro tá aí? Leal? Pedro Leal tá aí ou não? Não entregou, olha lá, vai ficar sem nota. Consequentemente, fica com falta, tá? Bruna, nada. Helena entregou. Susto, rapaz. Helena tava na sala aí. Olha lá, Flávio. Entregou com 25 minutos de atraso. Vai ter nota? Vai ter, só que vai ser diferente, porque tem prazo, vocês sabem disso. Vocês sabem que tem prazo para entregar. Eu já coloco prazo. Eu também tenho prazo para entregar as notas de vocês. Então não adianta eu ficar. Eu passo o prazo para vocês, e aí tem que entregar a nota e vou ficar esperando vocês até quando? Aí fica difícil, né?